Olá, meus queridos, estamos mais uma vez aqui no vídeo extra e como todos os vídeos extra, a gente vai fazer uma recapitulação do que aconteceu nesta última semana. Tem gente que me pergunta assim, professor, da onde o senhor tira essas informações? Meu querido, você vai e faz uma busca no Google das coisas que eu estou falando aqui que você vai achar nessa última semana. Eu pego dos principais jornais e quando não é um principal jornal, eu ainda falo da onde mais ou menos é, tá? Então, a pessoa quiser tudo mastigado também não dá, né? Cada um tem que fazer o mínimo que é procurar o que eu achei, certo? Vamos lá. Essa semana, gente, nós tivemos um furacão nível 5, com o nome de Otis, ou Otis, o nome depende de cada um como que vai ver, que atingiu México com ventos de 270 quilômetros por hora. É muita coisa. Então ele está pegando muitas áreas ali, Filipinas, Taiwan, algumas áreas ali que estão vindo sempre com essas velocidades monstruosas e gigantescas? Sim. Aumentou então a intensidade? Sim. E está pegando países que não pegava antes? Sim. Está descendo então um pouquinho? Sim. Está pegando outras regiões? Sim. Mas tudo isso está entrando como normalidade, mas será? Os Estados Unidos, quando sempre tiveram furacões, eles sempre conseguiram se safar, se sair, porque eles já estão acostumados. Eles criaram estrutura para a situação de furacões, por exemplo. Já o México, não. Então, quando essas tempestades chegam em países não tão desenvolvidos, não tão estruturados, elas matam muita gente. Elas destroem muita coisa. Isso aqui é, sim, algo apocalíptico, de guerra mesmo. Falando em guerra, esses fenômenos climáticos, que alguns dizem que são somente do clima, outros já jogam para a situação que é Deus. Eu já prefiro misturar as duas coisas. É o efeito climático, aonde Deus está dando seus sinais. Bom, os últimos, só para vocês terem noção, saiu na reportagem falando que os últimos terremotos que aconteceu lá na Turquia e no Afeganistão, Eu acho que é Afeganistão. Eles mataram mais de 50 mil pessoas. Ou seja, coisas climáticas estão matando muito, infinitivamente, muito, mas muito mais do que qualquer guerra que esteja acontecendo. Nossa, professor, não tinha reparado nisso. Quando é guerra, as pessoas entram em choque. Quando efeitos da natureza, esse tudo bem. Tudo bem? Será que tudo bem? Então a vida não tem o mesmo valor? São nuances que nós temos que prestar atenção. O mais importante é que o desencarne em massa começou faz tempo, como eu anunciei lá atrás, anos lá atrás, e me jogaram pedras e pedras e pedras. E tudo acontecendo. Depois do que eu falei, 2 anos passaram, veio vírus e ceifou muitas pessoas. Agora entramos nas guerras e ceifa muitas pessoas. Logo mistura tudo, viu? Então entra uma coisa, entra outra, entra problema de clima, entra guerra, entra clima, depois entra todas as coisas juntas. Quem avisa, amigo é. Bom, para vocês terem noção do que anda acontecendo. Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Aconteceu essa semana, loucuras que estão acontecendo na humanidade. Um jato decola de um aeroporto nos Estados Unidos, sem permissão, e bate em aeronave. Imagina só. O avião um pousando, o outro decolando e o caos que dá. Como que uma pessoa decola um jato sem permissão?
Será que não teve permissão? Será que está tendo hackers? Será que está tendo coisas, anomalias que estão acontecendo nos bastidores que ninguém está entendendo? Olho vivo. Outra coisa que aconteceu com o avião essa semana. Piloto tenta desligar os motores de avião. Entrou um piloto que não estava de serviço, foi lá na cabine do avião e falou: vamos desligar todos os aviões, os motores. E o cara lá dentro. Ou tipo assim, vamos embora, vamos me desencarnar junto aqui. Mas qual que é a loucura da pessoa? Loucura da pessoa, querer desligar os motores do avião. Nós estamos num período, gente, nós estamos num período assim de loucura sobrenatural. E você sabe qual que é o pior? A inteligência está se esvaindo. Sabe o que eu andei vendo? É que eu não tenho certeza se é verdade ou não é, mas pelos dados, o QI brasileiro, o QI mundial está caindo. O QI, a inteligência humana está caindo. E é do Brasil. Nós já estamos entrando num estado animalesco, de animal, de um estado como se fôssemos seres quase não racionais. Quase não racionais. Não sei se é verdade ou não é, mas dá para se perceber mesmo para a rua. Quando a gente vai andando para a rua, as pessoas falam coisas sem nexo. As pessoas acreditam em coisas sem perguntar por quê, da onde, quando, como. Nós estamos indo para uma situação onde está todo mundo hipnotizado. Está todo mundo, não sei, moço, vivendo no mundo da lua. Está todo mundo acreditando no Papai Noel. Está todo mundo, sabe? Eu não sei o que está acontecendo. O ser humano está deixando de ser humano, só virando humano, um simples animal no planeta Terra, porque nós somos animais, né? Nós estamos dentro da classificação animal mamífero. Só que nós éramos animais mamíferos com inteligência, mas eu acho que a inteligência está indo embora, porque o que está acontecendo? Não tem outra explicação. O que está acontecendo? Pessoas acreditando em coisas que alguém fala. Pessoas, mas professor, o senhor não está falando, então não é para acreditar no que o senhor fala? Não! É para você refletir coisas que a gente fala. Nós não podemos pegar e acreditar em tudo. Nós temos que refletir, nós temos que juntar pecinhas de quebra-cabeça. Nós temos que fazer com que as coisas deem sentido. E no final do vídeo eu vou conversar sobre o dia 31. Que tá todo mundo, o dia do Halloween, vai acontecer não sei o que do anticristo, porque o planeta, porque não sei do que. Tá virando um caos já isso aí. Nós vamos conversar sobre isso aí. Aguenta aí que nós vamos falar no fim do vídeo. Presidente de sinagoga, uma mulher, presidente de sinagoga, ou seja, de igreja judaica, é assassinada a facadas nos Estados Unidos. Estão pegando as loucuras? Então um cara querendo desligar o motor de avião, um jato querendo sair sem permissão de ninguém. Aí quem manda sou eu, esse cara tá demorando muito, eu vou sair mesmo assim. É umas coisas malucas. É terremoto atrás de terremoto, é vulcão, é furacão, é não sei do que, tá tudo com loucura. Árabes israelenses são árabes que vivem em Israel, alguns. Eles estão sendo presos por postagens nas redes sociais sobre Gaza. Então é tipo assim, você tem uma versão que defende Israel e você tem uma porção que defende o pessoal, ou a outra parte, a Palestina. Beleza. Aí eu pego e instituo uma coisa falando assim, você está proibido de pegar, você vai ser preso por estar falando do outro país. Você não pode defender outro país. Vocês estão entendendo o tamanho da loucura? Aonde nós estamos chegando? Mas professor, eles têm que fazer porque eles estão passando fake news. Não interessa. Mas o fake news é crime, porque até no Brasil está tendo... Meu querido, não interessa. O que interessa é a mídia. Agora, se as pessoas estão acreditando em coisas que não têm fundamento, estão acreditando em mídia que o cara criou a teoria dele e estão acreditando, é um direito dele, é uma crença dele.
Ah, mas ele está manipulando as pessoas e fazendo todo mundo acreditar naquilo. Mas, ué, então só pode ter uma versão? Ué, então vamos lá. Agora nós só vamos ter a versão universalista. Todas as outras têm que deixar de existir? Como é que é isso? Aí só vai ter a versão comunista. Todas as outras têm que deixar de existir? Como é que é isso? Só pode uma versão? Ai, porque é só o comunismo que pode. Vamos implantar minha ideologia é a melhor que tem. Então todo mundo tem que engolir a minha. Que é isso? Aí todo mundo tem que só ver o jeito que o Israel quer. Que é isso? Aí todo mundo tem que ver só o jeito que a Palestina quer. Que é isso? Sabe o que está acontecendo? Tá assim. O pessoal da Palestina falando, nós temos os nossos direitos. Tem, todo mundo tem os seus direitos. Tá o Israel falando, nós temos nossos direitos. Tem, todo mundo tem o seu direito. Agora, eu peguei e falar assim, o seu não vale, agora só o meu. Cara, isso aí não pode, moço. Sabe o que vai acontecer isso aí, fazendo isso? Segregação total. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos voltar naquele tempo do alemão lá, com aquele bigodinho só na frente, debaixo do nariz, aonde vai fazer atrocidade. É raça pura, ideia única, só eu, não pode ter mais nada. Vamos purificar o planeta. Gente, vocês têm noção do que é isso? Da loucura que é isso ou não? E o povo entrando nessa loucura? Isso aí gera um ódio sem tamanho, gente, pelo amor de Deus. É numa dessa que todo ensinamento crístico vai para a privada. Só pode uma versão, só pode um lado. E aquele que tem o poder soca a goela abaixo do outro o que o outro não quer. Sério? Não, porque eu que estou com o poder, então o povo quer, então todo mundo tem que engolir. Como é que é? Olha só, essa brincadeira onde está levando. Presta atenção nisso aqui. Comandante do Hamas, saiu no jornal, esse daqui eu vou falar que jornal que é porque não é de altíssima circulação. Saiu no Terra Brasil Notícias, tá? Depois vocês buscam lá. Comandante do Hamas faz ameaça e fala sobre dominação mundial. Dominação mundial. É um império global, o anticristo. Abre aspas. A fala do cara. E tem gente que apoia. Loucuras assim. Abre aspas. Depois vocês buscam lá no Terra Brasil Notícias. Não haverá mais judeus ou cristãos traidores. Fecha aspas. Vocês estão vendo como é que está indo ou não? Você está vendo o grau de periculosidade ou não? Você está vendo a loucura onde está indo por crenças ou não? Então, quando alguém vem com ideologia política, eu falo, meu filho vai se tratar e vai se curar da sua cabeça. Não quero saber de religião política. Quando alguém vem com crença muito fechada, porque Jesus é que salva, porque a Bíblia, meu filho vai fazer tratamento. Eu não quero saber disso. Não, porque o Buda, porque o... Meu filho vai fazer tratamento. Então, professor, mas então o que é o todo? Deus é o todo. Deus criou tudo, permitiu tudo. Então estuda tudo. Tudo tem as coisas boas. Você tem que ser igual um minerador. Você vai pegar uma tonelada de terra para tirar 2, 3 pepitas. 2, 3 grãozinhos de ouro, que são coisas valiosas que você vai utilizar. O resto é lixo, é descarte. Ou a gente usa a lógica espiritual, onde todos são irmãos, onde Deus criou o planeta, ou nós estamos lascados, moço. Olha a loucura que está chegando. E vamos lá? Então vamos entrar para a loucura de vez? Vamos lá. A liderança do Hezbollah, aconteceu essa semana, hein? Já. Liderança do Hezbollah, do Hamas e da Jihad Islâmica se reuniram em Beirute para decidir o que fazer sobre a guerra. E o cara já afirmou nessa reunião, não vai ficar como está Israel do jeito que ele está fazendo.
E a questão, gente, não é uma guerra política. É uma guerra política com crença. Esse é o grande perigo. Porque a crença cega, moço. A crença faz o cara amarrar um mundo de bomba no corpo e se matar, moço. A crença faz loucura. A crença deixa a pessoa parecendo um hospício mental. A crença, ela tira todo o amor da pessoa. Não, professor, nós somos cristãos. Cristão da onde? Que não prega o amor, prega religião. Desculpa. Se você é cristão, você tem que pregar amor e não religião. E não salvação de Jesus, porque só Jesus salva, você tem que ser batizado. Esquece isso, moço. O que vai fazer você entrar nas portas do céu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, realmente. Os ensinamentos de Cristo é a verdade, é o caminho e a vida, de fato. Os ensinamentos dele. Que é amor. E o que nós estamos fazendo? Estamos invertendo tudo. O planeta está acabando com o amor. Ou seja, o anticristo, anti-amor, está dominando o planeta. Só não vê quem não quer. O anticristo já está implantado na cabeça de todos, pois todos jogaram no lixo os ensinamentos crísticos. Só não vê quem não quer. Pô, os caras, os radicais, os extremistas juntaram coisa, cara, para dominar e falar que vão acabar com tudo. Vocês estão de brincadeira, moço. Os militares dos Estados Unidos intensificam vigilância no Oriente Médio, devido a ameaças às tropas americanas. Você sabe o que está acontecendo? As tropas americanas estão precisando de segurança. Não é o povo americano, as tropas. Os militares americanos estão intensificando a vigilância no Oriente Médio porque eles estão sendo ameaçados. E você sabe o que aconteceu essa semana? Um navio de guerra dos Estados Unidos interceptou mísseis perto do Iêmen. E a suspeita é de que o Irã está fazendo alguma coisa. A embaixada dos Estados Unidos emitiu um alerta no Líbano falando para o seu povo americano o seguinte, abre aspas, preparem planos de contingência, ou seja, guerra iminente. Quando isso acontece, eu já vivi em lugares que eu tive que ir para a embaixada do Brasil ficar lá por causa de guerras e ataques. Já aconteceu isso comigo. Já, professor, já no Congo. Já aconteceu também na Guiné, no Congo, só não aconteceu na Angola, mas também os caras foram lá e mataram o guarda-costa, que é o que estava me protegendo, eu tive que ser evacuado. Então, meus queridos, quando acontece isso aqui, é porque tá para acontecer alguma coisa gravíssima. Plano de contingência é pega a tua malinha e vai embora, moço. Junta suas coisas e tchau, tchau. Vai acontecer alguma coisa. Sua vida já era, sua vida é só uma mala. Você não tem mais nada, perdeu o mané. Israel pede que seus cidadãos deixem Egito e a Jordânia. Já tinha pedido semana passada para sair da Turquia. Agora Egito e Jordânia. Egito não é onde tem... É ali onde teve a reunião, em Beirute? Beirute, Egito? Como é que é? Não é aquela região? Quer mais? Vamos lá. Ou seja, está piorando tudo. Já está engrossou. O caldo já está grosso. O caroço no angu está lotado. Israel ordena evacuação obrigatória de cidade perto da fronteira com o Líbano. Israel já está ordenando que o povo saia ali da fronteira com o Líbano
de forma obrigatória. Você tem que deixar tua casa, teus bens, tudo que você tem, tudo que você conquistou, sai e vai para outro lugar. Que lugar? Se vira, tchau. Então, a mesma ordem que eles deram na faixa de Gaza para o pessoal lá da Palestina, estão dando para o próprio povo. Quem viu meus vídeos sabe que eu falei que ia pegar a parte de baixo, a parte de cima, ia fazer um apertozinho, que o povo ia ficar enrolado tudo num pontinho só. Acho que tem um vídeo de revelação, não sei se já saiu ou se vai sair, que eu gravei há algum tempo atrás. Forças de defesa de Israel reagem a mísseis e atacam o exército sírio. Olha só, pera lá, vamos lá. Então Israel ordenou evacuação obrigatória na fronteira com o Líbano. Israel depois pegou e atacou mísseis contra o exército sírio, porque recebeu mísseis. Então o exército sírio atacou Israel. Então é Síria, Líbano, Gaza. Vai entrar mais quem? Pelo amor de Deus. E aí? E aí? Vocês estão entendendo ou não? Presidente da Comissão Europeia, da União Europeia, da Comissão Europeia, o presidente da Comissão Europeia diz que abre aspas, real, fecha aspas, o risco da guerra de Israel chegar a outros países. O Putin, presidente da Rússia, alerta para a possível escalada global para vários países do planeta Terra de conflito entre Israel e Hamas. Ou seja, não vai ficar só ali? Não. Vai espalhar para outros países do planeta inteiro? Sim, é o que o presidente da Rússia disse. E o Putin supervisionou testes com mísseis balísticos para resposta nuclear maciça. Sabe o que é maciço? Soltar 10 mil mísseis atômicos. De pequenas proporções. Só que depois que soltar das pequenininhas, vem um louco e solta uma grandona. Vem outro louco e solta outra grandona. E aí quando tiver 10 grandão, vem o espiritual e para que já deu. E a pipoquinha estourando. E as coisas agravando. E no meio disso, os Estados Unidos ameaçam ofensiva contra o Irã em caso de ataque. E já teve um mísselzinho que foi no navio deles que eles interceptaram, que eles estão dizendo que tem uma grande suspeita de ter sido o Irã. Se for comprovado, pronto, já está chancelado e vão atacar. E se atacar, acontece o que o Putin falou, que gera global e aí a coisa fede. E no meio disso, as Nações Unidas, vamos lá fazer coisa para acabar com a guerra, acabar com a guerra. E quem está pedindo para acabar com a guerra? A Rússia, que ela que atacou a Ucrânia há pouco tempo aí, está aí destruindo tudo, arrebentando tudo lá, país vizinho. Então, o cara que atacou o outro está falando como que tem que ser a paz. Começa por ele, dando exemplo. Então, a loucura humana é assim. E aí, Israel, no meio das coisas, o secretário-geral das Nações Unidas pega e me fala um monte de abobrinha. Tem um pouquinho de verdade, mas falou um monte de abobrinha. Que não deveria falar. Um cara como aquele não deveria falar. E aí, as abobrinhas dele fez com que Israel pedisse a renúncia do secretário-geral das Nações Unidas. E quem que sustenta as Nações Unidas? Estados Unidos, viu? E países europeus nórdicos. Ou seja, o pessoal que defende Israel. O cara foi contra quem dá o dinheiro, que mantém as Nações Unidas de pé. Olha, cada uma moça que vale por duas. E no meio dessa bagunça, se não bastasse já só o problema Israel e Ucrânia, a Coreia do Norte se diz no direito de atacar preventivamente as forças dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Ai, caramba!
Oh, Deus do céu! E se não bastasse isso, uma das minhas visões parece que está acontecendo. Eu posso não acertar o tempo, porque é elástico no espiritual, mas que minhas visões vão acontecendo, aos pouquinhos vão. Venezuela marca referendo sobre anexação de 70% da área da Guiana. A Guiana é assim, né? A Guiana você tem duas Guianas e o Suriname no meio. Então você tem a Guiana inglesa, que é onde eles estão querendo. Você tem o Suriname e tem a Guiana francesa. Mas para mim é tudo uma coisa só, uma Guiana só. Porque na época, quando foi pego e falou que era Guiana na época, era para ser uma coisa só, uma Guiana só. Aí depois separou, se eu não me engano, o Suriname, eu acho que é holandês, alguma coisa assim. É de um país da Europa lá para cima. Então você tem a França, você tem esses nórdicos ali, você tem da Inglaterra. Essa parte da Guiana. É totalmente estratégica para os Estados Unidos, para proteger Cuba, de loucura de Nicarágua, de todas essas coisas ali. E eu tinha visto uma visão falando onde eu tinha visto tanque de guerra ali na divisa com a Guiana. Perto da Venezuela, tal, não sei o que, da Amazônia. Rapaz, tira e queda, olha o que está acontecendo. Vai ter um referendo, ou seja, os caras vão fazer um referendo para aprovar em Congresso para poder invadir a Guiana. Tá parecendo a China. A China fez um referendo para aprovar a invasão de Taiwan. Vocês estão entendendo? O país não é deles, mas eu vou fazer um referendo, falar é meu e ponto final. Revista Veja. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto para a gente fazer uma reflexão. Depois a gente entra no negócio do dia 31, tá bom? Que é o Dia das Bruxas. Revista Veja. Depois vocês vão lá e vejam essa matéria, que essa matéria é muito boa. Ela foi escrita pela Sabine Rosenfelder. Tá? É uma cientista, essa mulher. Muito responsável e inteligente. Não é esses cientistas lixo que nós temos por aí, não. Abre aspas. Pessoas que tratam ciência como verdade definitiva não são cientistas. Fecha aspas. Você entendeu ou não? Então, a crença aonde o cientista falou, está falado. Aonde o cientista disse, está dito. Onde o cientista, é bom ler isso aqui. E eu venho alertando sobre isso há faz tempo. Porque eu falei, o cientista que é cientista não é bem isso. Eu sempre venho falando. Agora apareceu uma mulher que vem endossar o que eu venho ensinando sempre. A base da ciência de todas as descobertas vem das dúvidas. Para entender as dúvidas, tirar as dúvidas e achar os meios repetitivos das coisas sobrenaturais e das dúvidas. Então, meus queridos, vou repetir o que ela falou. Presta atenção. Saiu na revista Veja. Pessoas que tratam ciência como verdade definitiva não são cientistas. Ponto. Dia das Bruxas. Vamos lá. Meus queridos, professor, estão falando que o anticristo vai matar um monte de criança, não sei o quê? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. São crenças, igual a loucura que eu estou falando para você. Tem gente que tem ideologia política. É uma crença. Tem gente que tem uma ideologia de um profeta, de outro profeta, de Jesus, do Buda, de Maomé, sei lá, tem um monte de coisa aí. Tem um monte. São crenças. E agora nós temos, e está pegando força, que é a crença do Lúcifer. E nós temos crença de um monte de coisas. E a base deles é de sacrifícios, de fazer um monte de sacrifícios para pegar as forças das trevas, abrir os portais dos infernos e tal. Bom, vamos lá. Professor, isso pode acontecer? Essas loucuras humanas podem acontecer e tem que ser precavida. O máximo possível. Porque tem gente invadindo escola até hoje aqui no Brasil e fazendo atrocidade. Agora todo mês tem um louco aparecendo numa escola fazendo loucura, arrebentando tudo. Nós estamos no gardenal brabo aqui, moço. Nós estamos na loucura mesmo. Nós estamos assim, vou falar pra você.
É coisa que eu vou falar para você. Eu vou fazer uma metáfora aqui, não é uma verdade, mas para facilitar o entendimento. Os loucos do hospício estão mais conscientes do que os loucos fora do hospício. Então, dia 31, como que funciona isso aí energeticamente, espiritualmente? Meus queridos, se um ser humano fizer um sacrifício humano, coisa assim, uma coisa loucura total, vamos supor que tem 10 mil humanos fazendo várias loucuras, sacrifícios e não sei o que. Tá bom. 10 mil humanos, eu colocaria um anjo só para anular tudo isso. Já é suficiente, professor? Suficiente. Tamanho poder de um anjo? Tamanho poder de um anjo. Então, quando dizem que, olha, os seres humanos vão fazer um ritual para abrir as portas do inferno, as portas dos caminhão, para mudar, para vir o anticristo, o cão, o demônio, tal, tudo bem. O espiritual vai fazer o quê? Deixa eu verificar aqui. Vale a pena isso acontecer nesse momento? Vale. Por quê? Nós estamos no meio do apocalipse, então no apocalipse precisa dessas trevas, precisa disso daí. Vamos liberar? Deixa liberar. Então está permitido. Vai acontecer e libera todos esses bichos. Se na cartilha espiritual tivesse ali, não, agora não é mais para ter, porque já tem, ó, as desgraças já tá total, não precisa de piorar mais, tá tudo bonitinho. Vai um anjinho só e fala assim, está anulado. Toda essa magia, todo isso daí. Plim, 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 plim. Então, os espíritos de luz têm capacidade e poder para anular isso com facilidade? Tem. Então quer dizer que toda essa coisa ruim, tudo, pode ser permitido pelo espiritual? Sim. Professor, qual é a probabilidade de ser de fato aceito, permitido e funcionar toda essa magia negra? Para mim, 90%. Por quê, professor? Porque o mundo precisa passar pelo apocalipse trevoso. Para só depois vir Jesus e anular tudo isso, vir os espíritos de luz, anula tudo isso, resolve tudo isso, acaba com tudo isso. Não é porque eles têm força que vão fazer e vai acontecer. Mas por saber que o momento é propício para isso e Deus não vai negar. Vocês estão entendendo como que funciona a inteligência do capeta? É por isso. Não porque eles têm forças e forças, porque do céu, moço. É só Deus fazer assim. Acaba com tudo. É só Deus fazer assim. Que seja recolhido todos os demônios do planeta. Em questão de segundos, ceifa todos e vai tudo para onde tem que ir, para o inferno, sei lá para onde, por que eles quiserem. Ou vocês têm noção da força de Deus, ou não sei o que eu vou fazer mais para ensinar vocês. Vocês estão colocando um Lúcifer, um demônio, com a mesma força de Deus. Moço, esquece isso. Sabe qual que é o problema? É que vocês veem a sensação e vê o mal crescer e acha que eles têm mais poder do que Deus. Não! Deus simplesmente permite. Mas por que permite? Então você vai ter que estudar muito espiritualidade, porque eu não vou te responder. Você vai pegar todos os vídeos que eu andei dando de aula e vai ver todos eles até você aprender e entender. Ou você evolui espiritualmente para entender Deus, ou então como é que faz? Você acha que eu vou pegar e vou explicar em um vídeo, em 10 minutos? Desculpa, não dá. Ou você entende Deus, ou então você não vai entender nada. Tudo vai ficar ilógico, tudo vai ficar sobrenatural, tudo vai ficar louco. E quando você entende Deus, não tem mais loucura. Tudo é lógico, tudo é programado, tudo é permitido. Se vocês não querem um Lúcifer, pregue o amor e não religião. E o que as pessoas fazem? Religião. E o que acontece? Loucura religiosa. Então, o cara da religião X fala que vai eliminar os cristãos e os judeus. Cara, como é que faz isso? E aí o outro lado fala, não, que nós temos que combater e acabar aquilo lá. Aí aparece uma outra crença que é uma crença política. Porque nós temos que implantar a ideologia do
do não sei do quê, porque o cara lá era da Rússia, porque ele implantou, porque nós temos que ser todo mundo comum, que não... Sem perguntar para todo mundo se quer ou se não quer, se acha que é o bom, se não é, se não quer. Sabe, assim? Não, eu decido por você tem que engolir o que eu mando e ponto final. Gente, se nós formos para esse caminho, nós vamos nos lascar. Agora, como já estava programado que vai ter um governo único, então vai ter um pensamento único. Vai ter uma forma de agir única. Vai ter um... Então se prepare. O negócio é nós escolher o menos ruim que vai aparecer por aí. Ou nos precaver para não explodir tanto para o nosso lado. Do mais, se segure na cadeirinha, porque bem-aventurados os filhos de Deus que passam pelo planeta Terra. Que Deus abençoe, jamais a verdade absoluta, somente um prisma e amor para todos. Amém. Que assim seja. Namastê.